Mais uma resolução de exercício para vocês. Agora uma questãozinha de 2020. Bora lá. Nós temos aqui um texto que foi extraído do livro Itinerário de Passárgada, publicado no Rio de Janeiro pela editora Nova Fronteira, do Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa Campo dos Persas ou Tesouro dos Persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como L'Invitation au Voyage de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da rua Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito no subconsciente esse grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira cela de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Dessa vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em esforço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma perfeita neste mundo de aparência, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a passagem de Ciro, e sim a minha Passárgada. Beleza, gente. Então ele está falando aqui sobre a construção do poema Vou-me embora para Passárgada, certo? O processo de interação comunicativa prevê a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Questão sobre função da linguagem. Imediatamente já tem que vir as 5 funções em sua cabeça: emotiva, referencial, metalinguística, poética, apelativa. Todos estão aí nas alternativas, ok? Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é. Então, qual que é a função de linguagem que predomina nesse texto? Emotiva. Belão, o que é mesmo a função emotiva? A função emotiva é aquela em que nós vamos ter o sentimento do autor colocado como foco. Então, eu vou saber o que o autor pensa, o que o autor sente, tá? Esse é o foco do texto. Lembrando que todos os textos têm praticamente todas as funções de linguagem, mas quando a gente fala de funções de linguagem, cobra funções de linguagem em exercício, a gente está querendo a principal. Ou pode acontecer também, né, como já aconteceu, o enunciado vem falando qual que é a principal, mas perde a secundária. Então, a segunda de maior importância. Então, assim, sempre nós temos que ver qual que é a função que se destaca, ok? Por isso que aqui no enunciado tá função da linguagem predominante. Vocês acham que predomina a emotiva? Bom, nós temos aqui o autor falando da obra dele, com as percepções que ele tem da sua obra. Porém, gente, observe o que vem depois, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Primeira coisa, essa questão aqui de sentimento de angústia que levaram à criação poética é o destaque, é o predominante na obra. Lá no início, por exemplo, no texto, nós temos aqui, foi o poema de mais longa gestação, quando eu tinha 16 anos e foi visto no autor grego. Passárgada significa isso e aquilo. Depois de 20 anos, que eu morava sozinho, uma sensação aguda de tudo que eu tinha feito na minha vida por motivo de uma sensação de desânimo, de mais aguda sensação de tudo que eu tinha feito na minha vida por motivo de doença, saltou-me de súbito consciente e veio essa questão. Tá, aqui nesse trecho nós temos a questão do desânimo, mas depois ele some. Senti na redondilha a primeira nota, fracassou. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo. Dessa vez o poema saiu. Gosto desse poema porque vejo nele um esforço de toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa. Observe aqui, o foco do texto é falar da angústia dele? O foco do texto é falar sobre o sentimento dele? Não. No momento de angústia, ele criou o poema. E o que é o foco do texto? Como foi a criação do poema? Quando que veio essa palavra Passárgada pela primeira vez?
Quando que essa palavra passarda surgiu na literatura clássica? Lá, né, ele é obra de um ator grego, que em grego significa campo dos persas, tá vendo? E aí que a gente tem que ver, o foco é o sentimento de angústia. O texto está falando sobre... A gente sabe por que ele estava angustiado, gente? Ah, numa doença. Qual doença? Ele disserta sobre isso? Não. Então, assim, tem a presença emotiva aqui, tem as percepções do autor? Tem a questão da angústia aqui? Tem. Mas não é o que predomina. Então, tome muito cuidado, tá? Referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de bandeira. Beleza. Nós temos, de fato, aqui uma informação sendo trazida, uma informação sendo exposta. É isso que a função referencial significa. Porém, não é a função predominante, ok? Metalinguística. Porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Isso aqui, gente, é uma obra literária, concorda comigo? Que está falando de outra obra literária, sobre a construção de um poema. Então, é um código falando sobre um código. É um texto que fala sobre a construção de um texto. Predominantemente, o que nós temos aqui de cabo a rabo nesse texto é como que foi construída a poesia Vamos Embora para Passárgada. Por isso que a função metalinguística é a principal aqui, deu para entender? Por conta, nós temos aqui um código falando de um código. Função poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Bom, primeiro aqui que esses elementos estéticos não são trazidos à tona, né? Quais são os elementos estéticos de Passárgada? Nós temos uma redondilha maior ali que vai falar sobre essa questão. Tá, mas eu não acho que nós temos aqui a função estética, né? Poética, a estética, quais são os elementos gráficos, de ritmo, de musicalidade, que vem sendo trazido aqui à tona, ok? Então também não é a função predominante. E função apelativa, que é aquela que o autor visa te convencer sobre uma opinião, sobre uma tese, também não temos, né? Ele não está tentando convencer a gente de nada, concorda? Por isso, a alternativa correta é a letra C. Muito cuidado com os distratores em questões de função de linguagem, porque os textos apresentam diversas funções simultaneamente, mas geralmente a questão está querendo a predominante, tá? Então toma cuidado com essas alternativas que vão trazer funções de linguagem secundárias, tá? De menor importância.